Agradeço a todos, vou falar então em português e a minha palestra falará sobre a campanha DNS Flag Day. Eu sou Hugo Salgado, do NIC Chile, e eu vou mostrar a vocês o porquê isso é tão importante e como isso nos afeta. Essa palestra foi apresentada no encontro do LACMIT, que aconteceu em Rosário, na Argentina, e durante o encontro também de Amsterdã. Isso se deu graças à colaboração do Sebastian Castro, do Internet NZ, e gostaria de agradecer Pedro Spacek, do NIC.C7, que é responsável por manter o website oficial e algumas das ferramentas. O que é, então, o DNS Flag Day? É uma campanha que é impulsionada pelos principais provedores de soluções de software que estão lá para ligar, bind and bound, o poder do nosso DNS. E alguns das resoluções dos DNS públicos e provedores de soluções como Google e outros que buscam uma busca na forma como a resolução da internet funciona, que pode levar a consequências diretas em nomes de domínio espalhados pelo mundo. Se vocês forem deixar essa apresentação apenas com 2 lembretes na sua cabeça sobre o dia do DNS, primeiro, é uma campanha mundial, e segundo, pode ser responsável pela morte de alguns nomes de domínio. Qual é o problema, então? EDNS, as extensões dos especificadores originais do EDNS, que não são mais novos, não é? Como vocês sabem, o EDNS é um dos protocolos mais antigos da internet. A sua fundação foi em 1999, com a sua primeira publicação. O DNS original tem um limite de 550 bits por pacote. Há 30 anos atrás, houve um grande avanço no EDNS com a padronização, estendendo o DNS original e o protocolo EDNS. Essas novas opções eram compatíveis, ou seja, você poderia fazer uma compatibilidade com o DNS original e entregar novas funções simultaneamente. Graças ao EDNS, essas novas extensões permitiram muitas melhorias do EDNS, criando um ecossistema a respeito dele. Um dos mais importantes é permitir mais de 530 bits por mensagem. Um mecanismo que permite muitas coisas acontecerem hoje, como o SPF, as mensagens de texto, baixo load balance, com registros múltiplos, etc, etc. Mas mais do que o tamanho, essas extensões permitem novas técnicas como o DNSSEC, a segurança da extensão até o DNS. E daí nós temos algumas outras técnicas e melhorias. Então, qual é o problema? O emprego do protocolo DNS já existe há mais de 30 anos, como já falei. Nos primeiros anos, os desenvolvedores eles tiveram que criar alguns truques para conseguir trabalhar com aqueles nomes de domínios que poderiam ser utilizados para todos os padrões. Mas isso existe há 30 anos, não é? Como já disse. E alguns DNS, eles não conseguem solucionar estes problemas. E o pacote, muitas vezes, acaba saindo errado. Mas devido ao uso excessivo do DNS. O problema é que, depois de 30 anos,
Isso acabou causando muito problema para os solucionadores, como complexidade de códigos, atrasos, e exigiu muito esforço para se evoluir e encontrar novas técnicas. Agora chegou a hora de parar de tentar emendar as coisas e fazer com que tudo funcione da maneira esperada e desejada. Isso é feito de maneira coordenada, esses workarounds, porque ninguém quer ser aquela pessoa que vai forçar os padrões e deixar os domínios de nome morrerem e deixar os seus concorrentes terem uma vantagem expressiva na resolução desses domínios. Então, os desenvolvedores concordaram em liberar uma atualização sem esses workarounds, sem esses ajustes. Depois disso, todas as atualizações ou as novas versões tiveram apoio. Evitando que os domínios de nome morressem sem uma solução. Um outro serviço muito famoso começou a forçar uma solução, o famoso 888, 9991, etc. Um pouquinho de dados. Quantos domínios vão ser afetados? Nós medimos vários domínios com uma ferramenta desenvolvida pela ISC, os responsáveis pelo Bind e o NIC CZ. Nós mandamos alguns queries especiais para o compliance do DNS. Aqui temos os primeiros que foram analisados, mas temos vários outros ainda da região latina que estão sendo analisados já faz 2 meses. Essas são as ferramentas que nós usamos no nosso estudo. A primeira delas nos dá vários detalhes, não apenas para o eDNS, mas também para outras métricas padrões. Mas para este estudo, nós usamos apenas o eDNS. A segunda ferramenta permite desempenho, melhoria de desempenho e processamento de lotes. E vários nomes de domínio são enviados simultaneamente. Os números. Os números são muito semelhantes no CCT. Todos esses níveis estão em torno de 1% dos domínios de nome com problemas sérios. Esse 1% destes nomes de domínios estarão disponíveis depois do DNS Flag Day. Os seus nomes de servidores têm muitas vezes alguns problemas para os seus domínios. No .arpa, nós temos uma porcentagem de falha, mas pela característica deles, nós sabemos que estão mais concentrados em um menor número de nomes de servidores. Nesse caso, nós identificamos apenas 3 nomes de servidores e 23% de falha. Há mais diversidade de nome de servidores, assim é mais difícil corrigi-los. Graças ao registro .br, que analisa .com.br, nós também temos os números de 0,72% dos domínios de nome que pode ocorrer depois do Flag Day do DNS. Eu não vou me detalhar muito aqui nesse slide, mas temos um exemplo de uma cascada de testes que aplicamos para cada nome de servidor. E há uma falha, por isso faz mais sentido testar as categorias abaixo. Mas como podem ver, temos aqui em torno de 15 a 20 testes realizados tentando aplicar toda e qualquer característica ou função do protocolo DNS.
Aqui temos uma comparação entre vários CCTs e root servers. As rotas, os servidores de rotas são uma boa comparação, porque eles têm uma completa adesão. E aqui nós temos as faixas de adesão com os originais, que foram testados, que nós tentamos no teste. Aqui temos como exemplo um dos testes. Aqui encaminhamos um query, uma solicitação válida especial para o servidor e esperamos por uma resposta em alguns campos para que possamos detectar se há a falta ou não de uma resposta. Este é um teste, é um resultado de teste de um protocolo de DNS básico. Aqui mais um, comparando o DNS com o eDNS, versão 3. E aqui mais problemas. Nós apenas temos a versão 0 do eDNS, mas já há discussões e conversas para se desenvolver a versão 1. Qualquer servidor eDNS consegue responder aos queries da versão 0 e rejeitar a resposta correta ao eDNS não existente. Uma coisa que é importante saber é que a compliance do DNS não força a implementação do eDNS de nenhuma maneira. Há, na realidade, códigos de erros para o serviço eDNS que não querem implementar o DNS, que é um código um erro de código. E sempre é possível assinar a falta de suporte para o eDNS. E essas respostas são completamente certas. A única resposta errada é a resposta que não existe. Esse teste é para o compliance do eDNS SAC com o upcode, ok. No cabeçalho, ele se corrigiu, acho que não é cabeçalho, mas opções de eDNS. Esse é um query mais complicado, com muitas opções de eDNS. Subnet, cookie. Este é o query mais completo que nós enviamos. Também comparamos IPv4 versus IPv6 em busca de diferentes protocolos. Na realidade, nós temos várias diferenças e estamos em busca de mais informação. Também fazemos essas medidas mensais para ter dados e acompanhar a evolução no espaço. Nós temos aí medidas de outubro até hoje. Então, resumindo, 1% de erro é fácil de ser reparado. Nós temos uma campanha para os ISPs, é uma campanha que ocorre nas empresas para detectar os principais problemas, mas é difícil contactar a pessoa certa e conseguir chegar até os administradores para essa correção. Então, o nosso próximo passo será enviar uma campanha através do e-mail, por e-mail, os alertando sobre o problema dos domínios de nome e pedir ao cliente que eles possam pressionar os seus hosts e os provedores de internet. Como eu posso checar o meu domínio de nome? É fácil, eu tenho uma ferramenta da internet que qualquer um pode utilizar e pegar ali no site do DNS, que parece essa ferramenta aqui.
Aqui nós escrevemos o nosso nome de domínio na caixa, pressionamos o botão, esperamos alguns segundinhos. Esse JavaScript encaminha o mesmo teste, aquele que eu mostrei no slide anterior, para o eDNS do domínio de nome e passa o resumo dos resultados que foram obtidos através de uma apresentação gráfica. Erros fatais são aquelas em que os nomes de domínio não foram completos, ou seja, vai ser um nome que se tornará invisível, um domínio que se tornará invisível no próximo mês de fevereiro. Existe um ok para quando os nomes estão ok e a falha. A falha quer dizer que a solução não é muito provável de acontecer. Também para hackers reais, existe uma ferramenta para os experts, incluindo cada um dos testes individuais que vieram a falhar. É essa ferramenta aqui. Essa ferramenta também pode ser instalada localmente. Assim você pode rodar testes na sua rede com confiança. Aqui vemos cada resultado de testes e uma linha comum. Não sei se está visível ou não. Uma linha comum para repetir os queries com a esperada resposta correta. A interface não é tão amigável assim, não. Essas descrições são um pouco difíceis, duras, mas há um link para os RFCs relevantes com a base do protocolo para cada um deles. Finalmente, como poder corrigir os erros? 2 pontos. Use um software, um modem de software de DNS e evite colocar um dispositivo na frente. Ter um firewall ou um pacote de inspeção na frente do servidor DNS é algo que pode ajudar a resolver os problemas. A ideia é deixar os servidores DNS resolverem ou responderem todos os queries de DNS, não apenas para compliance, mas também para performance. Muitos dos ataques, eles ocorrem naquela camada intermediária e eles conseguem lidar com vários pacotes por segundo, mas o DNS ele consegue lidar com tudo isso. Na nossa experiência, solucionando uma série de problemas com as empresas, eu digo que há 80% de chance de ter uma queda de firewall e o servidor DNS acaba por nunca recebê-lo e o solucionador nunca recebe uma resposta. Então, se usarem uma implementação por modem, vocês vão fixar os seus firewalls e depois nós vamos testar. Trabalho futuro. Estamos comprometidos a repetir a nossa análise desde que o dia do DNS ocorra, né? Chamado de Flag Day. Cada um dos CCTLDS tem as suas próprias campanhas para ter um maior alcance e preservar os seus nomes e os seus domínios. Nós esperamos ter um dia muito interessante de Flag Day em fevereiro de 2019. É isso por agora, agradeço muitíssimo a todos. Vocês podem fazer as suas perguntas em português. Eu acho que se falar em português devagarinho eu consigo entender, mas também podem fazer em inglês. Estamos aqui para ajudar na tradução. Olá, Douglas Fischer. Uma coisa que eu confesso que eu fiquei bastante curioso com a apresentação, mas eu fiquei em dúvida com a área de abordagem dela, ou quais seriam os DNS afetados. Exclusivamente autoritativos, exclusivamente recursivos, os dois? Quais que deveriam ser tratados especificamente? Para essa campanha é o serviço autorativo que precisa ter essa adesão. A mudança ocorrerá com os resolvers,
com os solucionadores, mas aqueles que precisam ser corrigidos são os autorativos, tá? Essa ferramenta te permite testar com o Resolver. Com relação à dificuldade que você comentou de abordar os administradores de rede para corrigir. Se é difícil abordar os caras que cuidam do autoritativo, imagina tentar tratar quem cuida dos recursivos que estão lá, onde a gente não consegue alcançar. Mas interessante. Yeah. Obrigado. Mais alguém? Perguntas? A gente tem tempo ainda. Vou fazer um comentário, Hugo, para o Douglas mesmo. Na verdade, o DNS Flag Day, o que o Hugo explicou é que vai ser removido o código dos servidores recursivos. Então, na verdade, quando empresas ou ISPs fizerem atualização dos seus servidores recursivos a partir de 1º de fevereiro, esses novos softwares não vão ter mais esses workarounds para conviver com esses servidores autoritativos problemáticos, entendeu? Então, nesse momento, as campanhas do CCTLD são para notificar esses titulares de domínios com esses servidores autoritativos com problema, porque esses domínios vão parar de funcionar a partir de um certo momento quando esses softwares forem atualizados. 1º de fevereiro é uma data pontual aí em relação aos novos releases de servidores recursivos, mas quem tem problema nos servidores autoritativos não vai parar de funcionar imediatamente a partir de 1º de fevereiro, mas vai começar a ter problemas de resolução cada vez maiores. Tá? Como eu disse, os vários CCTLDs vão notificar os seus clientes com problema. Tá? E a mesma coisa no caso do Registro BR aqui no Brasil. Thank you. Sorry. Obrigada. Link.br. Eu queria só relatar assim, a minha experiência comentar com redes que tinham problemas em seus DNS autoritativos. Com 2 grandes provedores de conteúdo que eu alertei, um deles, que estava na categoria só de vai ficar um pouco mais lento, eu alertei em alguns minutos já estava resolvido. Com outro que está na categoria você vai morrer em 1º de fevereiro de 2019, ele ainda não fez nada. Então, a gente provavelmente tem um momento darwiniano aí em 1º de fevereiro de 2019 e as pessoas que se importam sobrevivem e as pessoas que não se importam vão morrer. E talvez seja assim mesmo. Yeah. And many people think that Sim, muitas pessoas acham que se está funcionando agora, você não precisa reparar, você não precisa fazer nada, você precisa esperar até que o problema acontece para daí tentar fazer alguma coisa. Hugo, muito obrigado, viu?